Vamos lá, meus amores, agora com a nossa aula de história. Isso mesmo. Para dar início à nossa aula de história, nós vamos ver um vídeo bem legal falando aí sobre o nosso assunto de hoje. Vamos lá, gente? Volto já. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro para nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. E aí, gente, gostaram do vídeo? Pois então, meus amores, só um minutinho para te organizar aqui que a gente vai voltar. Pronto, meus amores, aqui estava aqui descarregando meu computador. Olha só, gente, como vocês viram aí falando sobre os europeus, a chegada deles ao Brasil, não é? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Aí no livro de vocês podem perceber que eles estão falando sobre os europeus, não é?
Pois é, esses europeus eram mais os portugueses, que foram eles que desembarcaram em suas caravelas. Na realidade, eles saíram lá de Portugal à procura de um outro lugar, certo? Como a tia já falou em uma outra aula que a gente teve, na realidade eles saíram de lá de Portugal à procura das Índias, o caminho das Índias, isso mesmo, pois eles estavam à procura também de riquezas. Neste caminho, meio que se perderam e vieram parar aqui no nosso país, que eram habitados pelos seus nativos, não é? Existiam povos que aqui já viviam com a sua própria cultura. Pois é, vocês estão vendo aí, olha, a caravela, né? Era mais de uma caravela, tá bom? E um português aqui, esse aqui, ó, Pedro Álvares Cabral, que foi o que comandava aquelas embarcações que estavam vindo aqui à procura de riquezas, né? E chegando aqui, tá certo? Ao nosso país, eles encontraram várias coisas, entre elas muitas riquezas, não é? E por isso eles gostaram muito daqui, tá certo? Quando chegaram aqui, né, viram os europeus, os portugueses, eles perceberam que existiam muitas riquezas, entre elas o pau-brasil e várias outras coisas que eles podiam captar e pegar daqui, que era isso que eles faziam, pegavam as nossas riquezas e aí eles faziam o quê? Eles levavam lá para Portugal, isso mesmo. Mas, tia, e os índios? Vocês sabiam que o nome índios veio justamente porque os portugueses, achando ainda que estavam nas Índias, que é um outro lugar, um outro país, eles acharam que aqui eram as Índias e por isso deu origem os nossos nativos ganharam este nome de índios, porque viviam nas Índias, que não eram Índias, eram o Brasil. E assim ficou conhecido, os nossos nativos ficaram sendo conhecidos como índios, sabiam? Pois é. Os europeus, principalmente os portugueses, não é isso? Eles nos trouxeram bastante coisas. A gente adquiriu da cultura portuguesa bastante coisa, não é? Como, por exemplo, a religião, que é o catolicismo, muitas danças, não é? Várias comidas, como principalmente os doces, sabiam? E várias outras coisas que eles trouxeram para cá, não é? Que a partir do momento que eles chegaram e começaram a viver aqui, eles foram criando aqui para a gente como que melhorias para que eles pudessem aqui viver, tá bom, pessoal? Isso, como vocês já sabem, que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no ano de 1500. Mas naquele período, eles vieram, depois foram embora e depois de alguns anos eles voltaram, tá certo? Para continuar assim, e assim permanecer e ficar e criar vários benefícios. Mas para que eles criassem esses benefícios todos, não é? Que eles queriam, eles fizeram também muitas coisas. Entre essas coisas que eles queriam meio que domesticar, isso mesmo, domesticar, como a gente faz com os nossos animais, sabe? Os gatinhos, os cachorros, os nossos nativos, que são os índios. A gente vai passar para ver agora, a tia vai explicar a vocês aí a questão dos índios e dos portugueses. Vamos lá? Então, gente, olha só, os nossos índios, não é? Os nossos nativos, que é assim que eu prefiro e gosto mais de chamá-los, os nossos nativos. Por que nativos, tia? O que quer dizer nativos? Nativos são os povos originários daquele determinado lugar, tá certo? Eles são os nativos dali.
tá certo? Eles nasceram naquele lugar, eles cresceram naquele lugar, eles e seus familiares, seus antepassados, certo? Então, os nativos daqui, os nossos índios, quando os portugueses chegaram, eles chegaram para querer tirar as riquezas que aqui existiam, e como os nativos eram seres que assim não tinham acesso e não tinham assim contato com outras pessoas, não é? Nenhum outro ser de outros lugares, nada, ninguém tinha chegado até lá. Eles eram desconhecedores, eles tinham a sua própria cultura, mas eram desconhecedores de várias coisas, não é? E assim, o que é que eles fizeram? Os portugueses, vendo que eles não conheciam muitas coisas e tinham uma sua própria cultura, uma sua maneira de ser mais simples, não é? Porque eles viviam apenas com aquilo que tinha na natureza, não é? Eles não vestiam roupas, não é? Eles não tinham uma série de coisas, eles não vestiam roupa, eles tinham sua própria cultura, eles buscavam apenas a caça, a pesca, o cuidado com a plantação, para poder se alimentarem e assim crescer, desenvolver e criarem seus filhos, tudo isso. E eles tinham um respeito muito grande, eles têm um respeito muito grande pela natureza. Tá bom? Então, o que é que os portugueses fizeram? Eles trouxeram coisas, utensílios diferentes para que eles ficassem ali, ó, querendo tudo aquilo. Vocês veem aqui na mão do português, ó, do Pedro Álvares, ele está com um espelho na mão, não é? Pois é. Isso era uma das coisas que eles trouxeram para que os índios ficassem admirados e davam esses presentes para tomar muita coisa dos índios, para domesticá-los, para fazer com que eles trabalhassem para o quê? Para os portugueses, para os europeus, para que eles cultivassem terras, para que eles fossem buscar o pau-brasil, para que eles mostrassem e pudessem andar com eles ali naquela terra que eles não conheciam, né? Então eles saíram, como vocês viram lá no desenho, quebrando, destruindo, acabando e dizimando muitas aldeias indígenas, muitos índios foram mortos e até mesmo morreram por doenças trazidas lá pelos europeus. Porque já que eles eram pessoas que viviam ali sozinhos, eles não tinham, o corpo, o organismo deles era frágil para determinadas coisas. E os portugueses não, que já vinham acostumados a estar naquelas embarcações, passarem meses ali, muitos chegaram até doentes, trouxeram essas doenças para os índios, não é? Que viviam ali meio que como numa bolha, rodeados e cercados por toda aquela beleza, mas que não tinham imunidade, não é? Que o corpinho deles não era imune o suficiente para suportar tanta coisa, não é? Tantas doenças trazidas aí pelos europeus e pelos portugueses. Outra coisa que eles forçaram aos índios foi a mudança da sua própria cultura. Como a tia já falou, os índios não usavam roupas, não é? Até mesmo porque o nosso país é um país tropical, é um país muito quente, não é? Então, era da cultura deles não utilizar roupas. Isso não os fazia envergonhados, porque era da cultura, era da forma deles de andar, de se portar, né? Então, os portugueses, muito incomodados com aquilo, já que na Europa é bastante frio, eles vestiam bastante roupa, vocês podem observar, eles até se sentiam mal, muitas vezes, por conta de tanta roupa que eles usavam. Mas, mesmo assim, queriam permanecer com a sua cultura e, além de permanecer com a sua própria cultura aqui no nosso país, eles queriam que os nossos nativos, eles assim os fizessem também. Então, uma das coisas que foi imposta aos índios seria que eles teriam que agora admitir a religião dos europeus, que no caso a religião dos europeus era a religião católica. Isso é muito importante que nós tenhamos a nossa religião, mas não que ela seja imposta por ninguém, não é? Eles têm o nosso único Deus, mas eles acreditam e
pensam nele de uma outra forma. E cada um tem esse direito, não é? Então, uma das coisas que os portugueses trouxeram e impuseram naquela época para os nossos nativos era a religião. Então, os índios precisavam começar a se vestir, foram batizados, isso mesmo, e receberam nomes de origem portuguesa, muitas vezes, não é? Porque os nomes dos índios eram diferentes, eram de acordo com a sua própria cultura, não é? Então, nesse período, houveram muitas guerras, muita dizimação, que é a destruição. Eles mataram muitos índios morreram por conta de doenças trazidas pelos portugueses, e assim esses povos foram cada vez mais sendo restringidos em uma área menor ou até mesmo escondidos para fugirem da ganância dos portugueses daquela época. Eles nos trouxeram muitos benefícios, mas uma grande tragédia aconteceu naquele período devido a toda aquela ganância dos portugueses que queriam levar todo o nosso ouro, todas as nossas riquezas. Pois então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido toda essa explicação e agora a gente vai partir para o quê? Para as nossas atividades. Vamos lá? Então, vamos para as nossas atividades de história, gente. Gostaram aí da historinha? Gostaram aí das explicações que a tia passou? Pois então. Agora, no livrinho de história, na página 57, a gente vai começar as nossas atividades. Vamos lá? Super legal, vocês vão amar essa atividade. Primeira atividade na página 57, ligue e complete a imagem, depois pinte, é bem bonita, tá bom? Isso aí é o desenho de quê? De uma caravela. Isso, daqueles navios que se chamavam caravelas, que chegaram aqui ao Brasil, tá bom? As primeiras navegações que chegaram aqui ao Brasil. Vocês vão completar, o desenho e depois pintá-las, tá bom? Agora, pinte uma letra sim e outra não. Descubra o nome da embarcação em que os europeus vieram para o Brasil e escreva abaixo, tá bom? Eu vou dizer o seguinte, que a titia já ajudou aí, não é? Com a palavrinha. O que é que vocês vão fazer? As letrinhas que vocês vão pintar, tá certo? Que vai pintar uma sim, outra não. Começa pintando. A primeira você pinta, a outra não pinta. Aí a próxima pinta. E aí vocês vão descobrir nas letrinhas que estão pintadas o nome que é aquele nome que eu já falei, tá certo? Com o nome dessa embarcação aí. Vamos para o segundo quesito, então. Observe a imagem abaixo que representa um dos momentos da chegada dos europeus às terras brasileiras. E converse com o pessoal de casa, com as minhas auxiliares maravilhosas, tá certo? Sobre o que é possível perceber aí nessa chegada. Olha, observem bem direitinho essa imagem e veja aí o que é que vocês estão percebendo nessa imagem aí, o que é que está acontecendo, tá bom? Agora a gente já vai para a nossa página 58, vamos lá. Escreva como os índios viviam, como os indígenas vivem atualmente. Ilustre sua resposta, ou seja, me digam aí como é que eles vivem atualmente. A gente vê muito falar, tem se falado muito na televisão sobre os indígenas, sobre os problemas que eles estão enfrentando, não é? Eu acredito que vocês vejam. Titia também falou um pouquinho na explicação lá da aula. E eu quero que vocês coloquem nas suas palavras o que é que vocês acham e da maneira como eles estão vivendo atualmente. E depois vocês vão ilustrar o que vocês estão falando, tá bom? Olha que legal, não é? Agora a gente já vai para o quarto e último quesito. Vamos lá? Letra A. Quem os europeus encontraram quando chegaram ao Brasil? Quem foi que eles encontraram aqui? Ou seja, quem eram realmente os moradores daqui?
Se os indígenas já habitavam as terras, deveriam ser expulsos pelos europeus? O que é que vocês acham? Vocês que moram aí na casinha de vocês. Se alguém chegar na casa de vocês e quiser tirar vocês dessa casa, agora a casa é minha. E aí, tá certo? Vamos agora para a letra C, vamos lá? Você acha que a expulsão dos indígenas foi pacata ou houve lutas? E por quê? A tia falou isso também na explicação, tá bom? Letra D. Como você acha que os indígenas passaram a se sentir? Como é que eles se sentiam naquela situação toda, hein? Pois é. Então, vocês vão explicar aí como é que vocês acham que eles estavam se sentindo, tá bom? E assim a gente dá encerramento à nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado de falar e de conhecer um pouco mais do início aí do nosso Brasil, tá bom? Beijos, mas titia volta já com a atividade, tá bom?